Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, 2 homens são presos furtando materiais em obra aqui em Erechim. E também um homem e um adolescente são detidos após serem flagrados com roupas que foram levadas de dentro do carro de uma vendedora na madrugada de hoje, também aqui na cidade. Entre outros detalhes, você vai ver que a previsão de chuva adiou a abertura do Natal Luz do pelotão rodoviário da Brigada Militar, que aconteceria logo mais à noite. E ontem, o governador Eduardo Leite recebeu o adversário João Dória, governador de São Paulo, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Essas e outras notícias a partir de agora do Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência nesta na verdade, quarta-feira hoje, né? Com aí uma semana que a gente teve aí, começando na terça-feira. Mas vamos dar uma olhadinha na janela do Bom Dia aí, porque já tem a janela do Bom Dia para você, porque a manhã de hoje começou aí bem nublada, com chuva aqui na capital da amizade. Uma boa notícia para o pessoal aí do campo, né, que estava aguardando uma chuvinha, principalmente quem já plantou a soja, e também o pessoal aí que gosta um pouquinho, não gosta daquele calor tão excessivo. Tá aí a imagem do centro de Erechim para você, céu nublado nesse momento, hoje, dia 17 de novembro de 2021, temperatura na casa dos 20 graus aqui na capital da amizade, tem previsão de mais um pouquinho de chuva ao longo do dia de hoje. Mas vamos falar de notícia? Vamos falar de notícia, porque a gente já começa falando para você que um acidente de trabalho aí com um homem caiu de uma cerca e perfurou o pescoço lá em Getúlio Vargas. Ele caiu, estava numa escada trabalhando, acabou se desequilibrando, caiu sobre a cerca e perfurou o pescoço. Olha, por pouco a vítima não morreu e ela foi operada e está em estado estável de saúde. Veja na reportagem. Na tarde da última segunda-feira, um acidente de trabalho foi registrado no bairro São Pelegrino, em Getúlio Vargas. De acordo com populares, um homem de 23 anos estaria trabalhando na manutenção de uma casa, na rua José Cortese, quando por volta das 3 da tarde, o mesmo sofreu uma queda de uma escada e perfurou o pescoço na grade de uma residência. O corpo de bombeiros foi chamado até o local e auxiliou no corte da cerca, conduzindo a vítima até o pronto-socorro do Hospital São Roque. Em seguida, o homem foi transferido para o Hospital Santa Terezinha, em Erechim, onde passou por uma cirurgia para a remoção de uma parte da grade que ficou presa em seu pescoço. Segundo a equipe médica, o seu estado de saúde é estável. E uma motociclista ficou ferida em um acidente no centro de Erechim na manhã de ontem. O caso aconteceu na rotatória da Avenida 7, em frente à prefeitura. Uma pessoa ficou ferida em um acidente de trânsito no início da tarde dessa terça-feira no centro de Erechim. A colisão envolveu um automóvel e uma motocicleta, onde estava uma mulher que ficou ferida. Para o resgate e prestar atendimento à vítima, o trânsito no local chegou a ser fechado. Socorristas do SAMU, com apoio da Força Voluntária do Alto Uruguai, atenderam a motociclista, que foi encaminhada para o Hospital Santa Terezinha. O acidente foi registrado pelo Departamento de Trânsito com o apoio da Brigada Militar. E olha, 2 homens foram presos furtando materiais em uma obra aqui em Erechim. Foi na noite dessa terça-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar deslocou para atendimento de furto, arrombamento em uma obra lá no bairro Esperança. Os policiais fizeram contato no local com a vítima, que informou as características e para onde os autores haviam fugido. Logo, após as buscas, a Brigada Militar encontrou os suspeitos e também os objetos furtados. Diante dos fatos, os homens de 41 e 28 anos de idade foram presos. Eles foram levados para a delegacia e logo após ao presídio aqui de Erechim. E olha, um homem foi preso e um adolescente foi apreendido com roupas furtadas aqui em Erechim. Este caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar realizava o patrulhamento na Avenida 7 de Setembro, quando abordaram 2 indivíduos suspeitos. Na busca com eles foram encontradas várias peças de roupa, ainda com etiqueta de uma fábrica aqui da cidade. Os policiais foram até o endereço e localizaram uma vendedora que reconheceu as peças
peças e informou que estavam no interior do seu carro estacionado em frente à indústria. Diante dos fatos, o homem de 35 anos de idade foi preso. O adolescente de 17 anos foi apreendido e ambos foram levados para a delegacia para os procedimentos cabíveis neste caso. E olha, a Brigada Militar cumpriu um mandato de prisão lá em Getúlio Vargas. Foi na noite dessa terça-feira, quando uma guarnição realizava o patrulhamento lá no bairro Monte Claro e abordou uma mulher em atitude suspeita. Na consulta ao sistema informatizado de dados, foi constatado que havia contra essa mulher um mandato de prisão expedido pela Justiça. Diante dos fatos, a jovem foi levada para a delegacia e logo após ao presídio estadual de Getúlio Vargas. A Brigada Militar e nem a Polícia Civil divulgaram aí o conteúdo deste mandato de prisão que teria sido expedido pela Justiça. E nós seguimos com outras informações para você que está acompanhando e nós vamos ao site do jornal bomdia.com.br porque a previsão de chuva adiou a abertura do Natal do pelotão rodoviário aqui em Erechim. Olha, a abertura do 5º Natal Luz do pelotão rodoviário de Erechim, que aconteceria na noite de hoje, dia 17, foi transferida para amanhã, quinta-feira. De acordo com o comandante do pelotão rodoviário de Erechim, o sargento Sandro Lazarim, a mudança acontece devido à previsão do tempo, que inicia para essa quarta-feira com muita chuva, inclusive risco de temporal. Por isso, o Comando Rodoviário da Brigada Militar, pensando na segurança e na integridade das pessoas, decidiu adiar a abertura das festividades do Natal Luz lá do Comando Rodoviário. A reportagem completa está no site jornalbomdia.com.br, vale a pena você conferir. E nós seguimos no site do Bom Dia para falar agora para você do Enem 2021. Olha, a versão impressa concentra a maioria dos candidatos. A primeira prova acontece já no próximo domingo. Olha, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, terá duas modalidades, a impressa e a digital. Este é o segundo ano da aplicação da modalidade digital no exame. Nessa edição, há duas versões serão nas mesmas datas, no dia 21 e 28 de novembro. E os itens das provas e os temas da redação serão iguais. A versão impressa ainda concentra a maior parte dos candidatos. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio de Teixeira, o INEP, estão 3.109.000 candidatos estão inscritos para o Enem 2021. Destes, 3.040.000 farão a prova impressa e 68.891 farão a versão digital. Olha, a reportagem completa do Enem está no site jornalbomdia.com.br, acessa lá, tá bom? E o governador Eduardo Leite recebeu ontem no Palácio Piratini o governador de São Paulo, João Dória. Foi uma visita de cortesia, combinada pela internet, mas o destaque é que os dois são adversários nas prévias do PSDB para a definição do candidato à presidência do partido nas próximas eleições para presidente. Os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e João Dória de São Paulo, se encontraram no fim da tarde desta terça-feira no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. A visita foi motivada por um convite de Leite a Dória, que chegou acompanhado da esposa Bia Dória. Os governadores são rivais nas prévias do PSDB, que definirão o candidato do partido tucano à presidência nas eleições de 2022. E olha, uma grande festa abriu o Natal em Machadinho nesse fim de semana. Para quem gosta de turismo, olha essa bela dica. A noite do último domingo foi marcada pela magia e o encantamento, já que em Machadinho, na região nordeste, já aconteceu a abertura do Natal Brilha Machadinho, a magia está de volta. Centenas de famílias do município, cidades vizinhas, além de turistas, fizeram a noite ainda mais grandiosa. O evento contou com o acendimento das luzes, a chegada do Papai Noel e apresentações artísticas. O próximo grande momento está agendado para o dia 27 de novembro, com o desfile de Natal, um dos espetáculos mais aguardados, com 3 apresentações. Além desta primeira data, os desfiles também serão realizados nos dias 11 e 18 de dezembro. E agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, sua indústria e, por que não, aí, aquela casa dos seus sonhos, né? Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e documentação necessária. Tudo o que você precisa saber
saber na hora de comprar, vender ou alugar o imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Visite agora mesmo a Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para o intervalo. Na sequência tem mais informações da nossa região. Não sai daí. Nível premiado Master. São 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia, muitas chances de ganhar. Vem pro Aniver Premiado Master. São 50 mil reais em compras. Sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale um cupom. São 50 sorteios de R$1.000 e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Aniver Premiado Master. A Comercial Agrícola em Paz é uma empresa que tem tudo o que você busca no ramo agrícola. Venha conhecer nossa loja e confira nossas novidades e promoções. Na Empasa você também encontra sementes e insumos, milho, soja, trigo, além de rações e núcleos para o gado de leite de corte, fertilizantes, adubos e todas as linhas de inseticidas e fungicidas. Comercial Agrícola em Paz, Avenida Santo Dal Bosco, 765 em Erechim. Surpresas de Natal Master Sonda Shopping. Concorra a 5 vales presente de R$ 2.500 para celebrar o Natal com presentes de lojas surpresas do shopping. A cada R$ 50 em compras, ganhe um cupom. Master Sonda Shopping tem surpresas de Natal. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano.
Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga a opinião, você também vê aqui. Toda iniciativa que vise o desenvolvimento humano e principalmente a sua autonomia, a sua independência por meio do trabalho, por meio de condutas certas, que não prejudiquem a ninguém, todas as iniciativas que envolvam desenvolvimento social, cultural e econômico têm que ser encaradas e levadas, eu diria, pesadas com seriedade e importância. Elas são significativas. Tudo que vier para contribuir dentro desse processo, eu acho que vale a pena tentar, vale a pena fazer. E principalmente quando a gente está falando aí, quando a gente pensa para além do indivíduo ou para além do estritamente a empresa ou simplesmente as ações individualizadas. Mas quando nós estamos falando de sociedade como um todo. E quando se reúne diferentes atores e pessoas, enfim, corporações, para se deliberar, para se criar alternativas que fomentem a qualificação profissional e, por fim, o bem-estar e a autonomia com o desenvolvimento econômico e social de indivíduos, pessoas, empresas, é válido. Essas iniciativas são válidas. Obviamente que é aquela coisa, como isso se traduzir efetivamente em ações que repercutam e não sejam simplesmente uma potência, mas um ato efetivo. Não seja simplesmente uma possibilidade, mas que consiga se inserir na lógica da realidade e colaborar para a melhoria da qualidade de vida da população. E aí eu me refiro à questão do CODER. Se o CODER vier para essa finalidade, ótimo. Que coloque as suas ferramentas na mesa e arregace as mangas e ao trabalho. E que se proponha, então, a melhorar e, enfim, a criar um horizonte diferente de desenvolvimento. E isso é significativo porque, mesmo não existe uma forma natural, muitas pessoas, a gente fala em formas naturais de desenvolvimento. Não existe. A forma natural parece ser natural que se caminha para tal, mas não é natural. Existe sempre muita política privada, política pública, existem muitos fatores contribuindo para que determinada situação aconteça. Então, quando a sociedade decide, e aí o ponto importante disso é justamente envolver todos os segmentos, desde quem pode oferecer simplesmente não, desde quem vai oferecer o seu trabalho, até quem vai oferecer outras condições para que isso aconteça. Mas é importante que na mesa estejam representações de todos os segmentos. E não seja simplesmente uma iniciativa de um determinado grupo, mas que ele represente, sim, com foco e seja abrangente, inserindo todas as diferentes entidades, classes, empresário, trabalhador, enfim,
tudo o que envolve o conjunto da sociedade. Então, essas iniciativas sempre valem a pena serem implantadas. Mas o desafio disso, a exemplo do que já ocorreu no passado, o desafio é justamente congregar a todos e tornar isso um grande projeto. E voltando à análise do não natural, é justamente a sociedade, quando a sociedade toma para si, poder público, privado, indivíduos, comunidade, toma para si os rumos daquela comunidade, daquela aglomeração, daquela sociedade, sem dúvida, é um passo importante para se estabelecer novas diretrizes, novas metas e, enfim, para se estabelecer um horizonte que busque qualidade. Por fim, é isso, que busque qualidade de vida para as pessoas, para todas as pessoas. Tem que ser um projeto abrangente. Nem todo mundo vai querer as mesmas coisas, mas ele tem que contemplar aquilo que cada um quer dentro da sua realidade. Esse é, no meu entendimento, o sucesso de um projeto como esse. E que todos estejam contemplados, de alguma maneira. Quando chegar lá no final do processo, dizer assim, não, nós conseguimos trazer autonomia, emprego, renda, qualificação e bem-estar para as pessoas. Bem-estar para toda a comunidade, o mais abrangente possível. Quando estiver no horizonte, isso eu acho que é muito significativo. Se não se perder isso do horizonte, eu acho que é muito significativo para realmente se fazer transformações efetivas na sociedade, e é o que me parece já acontece na nossa região, por algumas prefeituras, que estão mudando a maneira de fazer gestão pública e política, inserindo como prioridade o bem-estar do ser humano. Juntamente com preservação do meio ambiente, integrando mais de um fator e buscando o resultado que vai contemplar a todos. E espero que dê muito certo essa iniciativa, porque a gente carece, sim, de alternativas e projetos para se desenvolver. Homem, indivíduo, coletividade e a sociedade como um todo. Um bom dia e é isso aí. Seguimos com as informações e os destaques agora para você do esporte com o Eric Oliveira. Muito bem, Leandro, boa quarta-feira para ti e para todos que nos acompanham. Uma quarta-feira que começa para o Atlântico com um pouco mais de calma, agora com a eliminação diante da CBF, que foi muito lamentada pelo técnico Thiago Halpe, pelo grupo de jogadores, até mesmo daqueles jovens que passaram a integrar o time profissional recentemente. Foi uma eliminação dura que aconteceu na última segunda-feira. Nós falamos ontem sobre a derrota no tempo normal e depois na prorrogação um empate que mesmo assim o empate acabou por eliminar o Atlântico, porque a CBF, que tinha a melhor campanha na primeira fase, construiu isso ainda na fase preliminar e conseguiu levar o segundo jogo para casa e depois, com o empate na prorrogação, conseguiu a sua classificação agora para jogar contra o Cascavel no jogo da semifinal da Liga Nacional. E o técnico Thiago Halpe falou com a reportagem do Bom Dia e lamentou muito essa derrota e ficou com a sensação de que se houvesse um merecedor e se houvesse justiça no esporte pelas duas partidas que fez, do 6-2 aqui em Erechim, e depois, faltando 17 segundos, o Atlântico que acabou tomando gol, o Thiago Halpe entendeu que o merecedor deveria ser o Atlântico. Vamos conferir. Foi um jogo que acabou sendo muito triste, né? O final para nós ali, foi duro aquele golpe, teve muito perto a vaga, foram 17 segundos que nos separou da semifinal da Liga e ainda está doendo bastante, né? Mas precisamos retomar o quanto antes o nosso emocional e seguir no restante da temporada aí com muito empenho, como foi até agora, para que a gente consiga esse título gaúcho, que agora é o que nos resta.
Acredito que fizemos uma competição boa, uma primeira fase boa e um playoff muito bom. Tendo em vista que a gente acabou desclassificado, obviamente, né? Isso é o que mais machuca, pelo que nós apresentamos e pelo que eles apresentaram nos 2 confrontos. Acho que se tivesse merecimento no esporte, seríamos nós os classificados, mas enfim, vida que segue agora, levantar a cabeça e buscar o título gaúcho. Essa é a palavra do técnico Thiago Halpe, técnico do Atlântico, e indo de encontro àquilo que eu falei ontem, e insisto em repetir, quem falou também foi o técnico da CBF, Edgar Baldasso, que, claro, comemorou a classificação da rival, mas ele falou algo muito interessante. Ele relatou um pouco dos bastidores, do pós-partida, que ele chegou para o Thiago Halpe, conhecido como Gordo, da comunidade do futsal, e chegou para o Gordo e disse assim, olha, é difícil, no esporte é isso, às vezes um gol pode condenar, um trabalho que era antes muito elogiado, era elogiável, passa a ser muito ruim, passa a ser péssimo, ou como qualquer outro. Indo de encontro a isso, eu também faço a minha manifestação, porque há 3 temporadas atrás, quando nós falávamos sobre um Atlântico que tinha um elenco com muita qualidade, com nomes individuais que eram de se destacar, e tinha o técnico Giba como seu treinador, o Giba conseguiu chegar nas finais, em 2018 teve uma temporada muito boa, acabou batendo na trave, em 2019 isso também aconteceu. Mas já no final daquele ciclo, em 2020, o técnico Giba somava algumas incoerências no seu time, e foi um time que mostrou, apesar de ter mantido uma boa base do ano anterior, em 2019, campeão da Taça Brasil e do Gauchão, da Liga Gaúcha, o técnico Giba se mostrou ser insuficiente naquela temporada, e não à toa que depois a direção do Atlântico optou por fazer uma troca. Eu gosto muito do Giba como pessoa, mas acho que o ciclo dele já tinha terminado aqui. E quando se escolheu o nome do técnico Thiago Halpe para comandar essa temporada, para comandar esse ano, junto com o elenco, que ele também, de certa forma, de certo modo, deve ter contribuído para ajudar, trazendo alguns jogadores até mesmo do Tubarão, ele que estava comandando o Tubarão, o técnico Thiago Halpe mostrou até aqui que faz um trabalho excepcional frente ao Atlântico. Ele conseguiu montar uma equipe, mesmo num período sem torcida, mesmo sabendo que um dos grandes pontos que favorece o Atlântico é o fator local, é o fator casa, é jogar no Caldeirão do Galo, e mesmo assim ele conseguiu construir um time com muita força, que na bola parada tem várias referências na bola parada, e virtudes técnicas, né, variações táticas que conseguem desequilibrar uma partida na bola parada. Tem um goleiro-linha funcionante quando um jogador vai para a quadra ofensiva, tem uma marcação no goleiro-linha que é muito precisa, tem uma transição rápida que no futsal é algo extraordinário, e claro, né, nós temos que falar que a transição ela muito se deve ao goleiro Thiago, que tem uma reposição que é espetacular, é o maior goleiro da história do futsal brasileiro. Há quem conteste, mas pelo menos essa é a minha opinião. E indo de encontro a isso, o Edgar Baldasso falou sobre o trabalho. Ele falou, é difícil, mas valorizou. O Edgar Baldasso valorizou o trabalho do Thiago Halpe, e claro, fica o parabéns para a CBF, que representa o Rio Grande do Sul agora na semifinal. Vamos ouvi-lo. A classificação vinda de um jogo duríssimo, de um jogaço digno da grandeza do clássico entre a CBF e Atlântico, com momentos de tensão máxima. Nós buscamos o gol da vitória, faltando 17 segundos no goleiro linha, e depois a prorrogação também, correndo atrás, buscando mais uma vez. Mas eu falava com o Gordo ao final do jogo, após parabenizar ele também pelo grande trabalho que foi feito com essa equipe de Erechim, que o nosso esporte é isso, nosso esporte é um gol a mais. Se você sofre um gol, se você faz muda todo o contexto do seu trabalho, todo o contexto do ano. Aquele trabalho que é extremamente elogiado, ele passa a ser um trabalho qualquer, um trabalho que não alcançou o objetivo, e não pode ser assim. A gente precisa avaliar o trabalho, a gente precisa avaliar a qualidade com que o serviço está sendo entregue, e foi isso que as 2 equipes entregaram ontem. Então, lógico que nós estamos felizes demais em voltar a estar entre os 4 melhores equipes da Liga Nacional, mas o Atlântico também fez 2 ótimas partidas e abrilhantou muito a disputa. Agora a gente segue focado nesse jogo
contra o Cascavel, mais um adversário da nossa chave, assim como era o Atlântico. E sabemos a dificuldade que vai ser, mas a gente vai lutar com tudo para voltar a estar numa final de Liga Nacional. Muito bem, Leandro. O Atlântico agora deve se preparar para a Liga Gaúcha. Como disse o Ralp, é o que nos resta. Os jogadores, todos eles nas suas redes sociais, o Grilo, que foi um guerreiro, falou que deixamos tudo em quadra, o Alain, eu vi também o Antoniazzi, que tem um vigor físico que me chama a atenção, é um pé canhoto, que, olha, eu acho que o Atlântico tem que manter uma boa base para o ano que vem, mas aí é uma conversa de logo mais, de mais adiante, ainda tem a Liga Gaúcha para acontecer, lembrando que nós estamos esperando alguns julgamentos, né, um julgamento do jogo que aconteceu contra o Guarani de Espumoso, né, o Guarani de Espumoso contra o Marau, que acabaram por paralisar agora os playoffs da Liga Gaúcha, mas tão em breve deve retornar. Nós vamos ter o mês de novembro e também dezembro, esperando e ficando na torcida para que o Atlântico chegue nas finais, bastante intenso. Então, as competições no futsal para o Atlântico devem permanecer até o final desse mês e tudo indica que também no mês que vem. Muito bem, Leandro. Para quem terminou a temporada foi o Ipiranga, porque pós o encerramento daquele jogo contra a Tombense, os jogadores acabaram por ganhar férias, a direção também começou a se organizar em termos de organização administrativa, do departamento de futebol, férias para todo mundo, é final de temporada. Mas agora nós já começamos a pensar no ano de 2022 e também com a seguinte informação, que o presidente Adilson Luiz Stankiewicz, ao que tudo indica, um grande indicativo, quase que confirmado, nada oficial ainda, mas os bastidores do clube indicam que Adilson Stankiewicz deve permanecer para o cargo de presidente do clube para o biênio 2022 e 2023. Mantendo a mesma estrutura, Adilson como presidente, na vice-presidência José Escúcio, o Zé Escúcio permanecendo. No Conselho Deliberativo, há uma mudança sim, ao que tudo indica, o Ricardo Adanzik deve assumir o Conselho Deliberativo, bem como também o cargo de diretor de futebol. Nós falamos muito do Ricardo Argenta, que teve uma contribuição muito grande. Vai um abraço, com certeza, para o Ricardo, que está se recuperando de problemas de saúde. O executivo de futebol do Ipiranga, já apresentado de forma oficial pelo Caxias, deve agora trabalhar na Serra Gaúcha. Nós desejamos sorte no trabalho, mais uma vez, continuando a representar mais um clube gaúcho, dessa vez saindo da Série C para treinar a Série D do Campeonato Brasileiro, mas aí há quem diga, por que trocar de status? É bom lembrar que o time do Caxias do Sul está entre as 4 maiores forças do estado. Depois da dupla Grenal, o time do Caxias tem uma tradição aqui no Rio Grande do Sul, que é algo que todo mundo conhece, pelo menos quem é do futebol. Essas são as informações do Ipiranga. Na tarde de ontem, tentei entrar em contato com o técnico Júnior Rocha, que nesse momento, por questões de compromissos, está agora aproveitando as férias, não conseguiu dar nenhuma resposta, pelo menos para a reportagem do Bom Dia. Mas há informações de que o Ipiranga está com dificuldades para manter a permanência do Júnior Rocha. Há uma unanimidade, tanto por parte da direção, como também daqueles que comandam o Ipiranga, de que o Júnior Rocha era a melhor opção. Mas, nesse momento, se trabalha também com a possibilidade de que ele não permaneça. E aí o Ipiranga já está, essa informação, o Ipiranga já está atrás de outro nome para substituí-lo para a temporada seguinte. Nós ficamos na espera, o Adilson Stankiewicz estará presente na semana que vem, na segunda-feira. É bom lembrar que na sexta-feira há reuniões e daí, de forma oficial, o Ipiranga faz as suas manifestações, e aí nós já começamos a trabalhar no ano que vem com algo um pouco mais concreto. Muito bem, Leandro. Ontem foi um dia importantíssimo para os gremistas, porque o Grêmio conseguiu, diante do Bragantino, dar mais um respiro depois de ter perdido algumas partidas importantíssimas, a derrota contra o América, que praticamente confirmou matematicamente o Grêmio rebaixado à Série B. Mas ainda há um pouco de esperança, pelo menos por parte da torcida. Porque o Grêmio ontem foi jogar na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, diante de um time absolutamente descaracterizado. E aí é o que eu falo, culpa do Bragantino. Ou quer dizer, culpa não.
O Grêmio não tem nada a ver com isso, mas méritos para o Bragantino, que em situação confortável agora consegue pegar todos os seus titulares, aquele grupo coletivo das suas individualidades, para pegar o seu time principal e disputar uma competição a nível continental e, por que não, internacional, uma competição como é a Copa Sul-Americana, que envolve não apenas o Brasil, mas como também demais países. Nós ficamos esperando que o Bragantino consiga um bom desempenho, mas o Grêmio não tinha nada a ver com isso, e conseguiu, mesmo com o erro na batida do pênalti do Diego Souza, abrir o placar e depois conseguiu construir o placar, ainda no primeiro tempo, do 3-0, que dá um pouco de tranquilidade, dá um respiro naquele desespero, na tentativa de sair do inferno. O Grêmio ainda tem 6 partidas, é bom lembrar, tem uma atrasada contra o Flamengo, na próxima rodada enfrenta a Chapecoense, jogando em Chapecó. Há uma tentativa da direção para tentar voltar a torcida, há quem fale, até mesmo quem é de Santa Catarina, de que a Chapecoense já rebaixada daria alguns ingressos para a torcida do Grêmio, mas isso é apenas especulação. Fato é que o Grêmio tem 6 partidas e precisa agora de 4 vitórias. O jogo contra a Chapecoense pode ser um passo para tentar algo que nesse momento, na minha opinião, seria quase que um milagre. Ontem, o técnico Wagner Mancini falou, depois da vitória, vamos ouvir o que disse o técnico do Grêmio. Tenho a dúvida que a nossa missão ela é bem grande no que se diz respeito a você olhar para frente, saber que nós estamos já no final do campeonato, mas que há necessidade de você vencer jogos em sequência, coisa que não aconteceu ao longo do campeonato. Mas que é importante a gente falar sobre isso, porque isso serve como estímulo para todo mundo que está aqui dentro, que vive o Grêmio no dia a dia, e também porque há uma necessidade para isso. Eu acho que hoje, após a partida, o torcedor do Grêmio, vocês que analisam da imprensa, viram uma equipe que tem condições de fazer isso, né? Até então, a gente vinha fazendo bons momentos e maus momentos, oscilando, e também não quer dizer que isso não vai acontecer mais. Pode acontecer, mas que aconteça no momento onde a gente estiver dentro da partida vencendo o adversário, para que a gente tenha tempo para isso, porque a partir de agora faltam 6 jogos e há necessidade da gente somar vitórias importantes, mas diante daquilo que eu vi hoje no campo, eu estou muito confiante, eu já estava confiante, aliás, aqui no Grêmio todo mundo sabe disso e todo mundo pensa da mesma forma. A gente nunca jogou toalha e o mais importante é que depois de uma vitória como essa, de uma bela atuação, com algumas alterações e tudo mais, a gente reforça e a nossa palavra passa a ter mais peso, porque há bastante tempo a gente vem falando, o time vai acertar. Uma hora a gente vai ter todos os detalhes do jogo favoráveis a nós. E para que isso aconteça, você tem que construir. Não é simplesmente ficar esperando que o vento mude e que você passe a ser o protagonista da partida. Você tem que trabalhar para isso diariamente, através de vídeos, de treinamento, na preparação da tua equipe. Então hoje eu saio muito feliz sabendo que ainda é muito pouco diante do tamanho da nossa obra, mas já é um começo animador diante daquilo que foi visto hoje em campo. Muito bem, Leandro. Esse é o técnico Wagner Mancini, que tentou dar alguma explicação, e um Grêmio jogando com alguns nomes que podem se destacar. E eu coloco a escolha pelo Jonathan Robert, um jovem cria do Grêmio, a escolha também por Pedro Jeromel e Kahneman. O Kahneman tira uma bola em cima da linha na defesa. Todo mundo fala que a era Walter Kahneman e Pedro Jeromel já acabou, mas mesmo assim eles têm uma contribuição e o Grêmio, nesse passado recente, deve muito a essa dupla. Nomes individuais que poderiam se destacar, como o Lucas Silva, que foi um guerreiro e tem se mostrado a cada partida que passa ser fundamental para o Grêmio nessa tentativa de uma recuperação. O presidente Romildo Bolzan, que havia estado presente no vestiário
como das outras vezes, mas dessa vez ele apareceu, assumindo sua posição como mandatário e talvez o principal responsável pelo Grêmio estar nesse momento. Não vou colocar toda a culpa nele, mas ele tem uma parcela muito grande de culpa, porque tudo que acontece de errado no Grêmio está representado na figura do seu presidente. Ele se manifestou no vestiário e também no pós-partida, ao lado do vice-presidente de futebol, Denis Abraão. Vamos ouvir o que disse o Romildo Bolzan Júnior e também Denis Abraão, dirigente e presidente do Grêmio. A arbitragem, todos os anos, recorrentemente, tem sido objeto de discussão. O jogo contra o América Mineiro, por exemplo, aquele lance que tecnicamente é elementar para um juiz de futebol, o goleiro dá 2 toques na bola e era tiro indireto e aquilo passa batido, aquilo chega a ser não só elementar, mas de uma precariedade técnica inadmissível. E fora o pênalti, o Grêmio fez um protesto, o Grêmio realizou um protesto formal sobre aquilo, o Grêmio já formalizou um protesto formal também no pênalti do Grenal, e recebeu sobre o Jeromel, e recebeu da arbitragem a seguinte situação: lance sem condições de previsibilidade, lance sem condições de... É impossível dar o diagnóstico do lance. Essa foi a resposta que nós recebemos da ouvidoria da arbitragem brasileira. É um troço, assim, absolutamente sem nenhum sentido. Então, inconclusivo foi o termo. Então, a gente faz esse registro inicial sobre a arbitragem e, no mais, quero dizer para vocês o seguinte: nós estamos muito mobilizados, todos nós, internamente. A hora é do discurso forte, a hora é da organização interna, a hora é da racionalidade. Ninguém aqui desconhece a dificuldade do momento, ninguém desconhece a gravidade da situação. O que nós temos que fazer é uma verdadeira operação de guerra, sim, para conseguir fazer todas as mobilizações necessárias. A comissão técnica está envolvidíssima nisso. Diretoria de futebol, o Denis, o Sérgio, todos nós estamos dando todo o suporte necessário para isso. Estamos sempre juntos. Nunca deixamos de estar. Estamos sempre suportando a estrutura de governança, a estrutura do apoio, a estrutura daquilo que tem que fazer funcionar e andar. É assim que funciona. Não é simplesmente ficar todos os dias falando: eu sou uma liderança coletiva e, ao mesmo tempo que sou uma liderança coletiva, compartilho. Isso pode ser uma virtude, mas para muitos pode ser um grande defeito. E, ao mesmo tempo que todos nós estamos envolvidos no processo, comprometidos com isso, nós estamos amparando, suportando, respaldando, dando as condições para a comissão técnica funcionar, ao mesmo tempo que é dando a cobertura necessária para a direção de futebol, para os jogadores, para todos aqueles que precisam, como estrutura de clube. Nesta hora é isso. Nós não vamos aqui inventar a roda, a não ser nós próprios resolvermos os nossos problemas, nós próprios fazemos tudo aquilo que temos que fazer e nós próprios fazemos a verdadeira epopeia que temos que fazer e vamos fazer, fazendo nesses próximos 6 jogos a necessidade dos pontos para a nossa classificação. Não pense que nós não estamos cientes da gravidade da situação, mas não pense também que estamos omissos. Não pense que estamos aqui simplesmente contemplando, olhando e estamos vendo. Vejo uma comissão técnica muito interessada, muito competente na organização daquilo que precisa fazer. Vejo jogadores muito mobilizados. Vejo o Denis e o Sérgio perfeitamente entrosados. Vejo o nosso CA, nosso CD, completamente organizados no respaldo. E isso faz parte exatamente daquilo que se faz necessário para o momento. Ninguém aqui está desamparado, ao contrário, todos nós não estamos conformados, ninguém aqui está conformado, ninguém aqui está acomodado, ninguém aqui está simplesmente observando as coisas andarem, esperando as coisas acontecerem. Não, nós estamos muito prontos para fazermos tudo aquilo que temos que fazer no sentido de organizar a nossa vida e buscar a nossa passagem, não ficar nessa situação dos 4 últimos colocados, mas passar por uma situação de classificação, permanecendo na Série A. Feito a mim, se é esse o Grêmio que eu quero, não sou eu que tenho que querer. Quem tem que querer é quem alimenta tudo isso aqui, que é o nosso torcedor. O que eu quero, eu represento nesse momento o torcedor do Grêmio. Eu estou vice-presidente de futebol, mas eu sou um torcedor apaixonado pelo Grêmio e represento essa nação maravilhosa que é a nação tricolor. E é isso que eles querem. O Grêmio hoje, gente, foi contundente, mas nós estamos muito humildes. Nós sabemos as nossas responsabilidades, nós sabemos o que vem pela frente, nós sabemos que nada foi ganho, nada foi conquistado, apenas conseguimos hoje chegar
num momento, talvez no melhor momento de equilíbrio do Grêmio. Talvez as ideias do Wagner estejam sendo implementadas na sua totalidade nesse momento. Foi apenas um jogo? Foi apenas um jogo. Mas já deu mostras do que esse clube, do que esse time dirigido pelo Wagner é capaz. Muita humildade, não ganhamos nada, muita tranquilidade. Vai ser uma noite bem dormida. Confesso que as últimas noites têm sido muito mal dormidas. E não é o Denis, somos todos nós, do presidente ao nosso querido porteiro do clube. Aqui se trabalha como uma família, gente. Aqui se trabalha muito. Vocês não imaginam o quanto nós estamos ralando nesses últimos dias. Pasmem vocês, hoje completa-se 30 dias da minha posse na vice-presidência e da posse do Wagner como treinador. E parece que nós estamos aqui há 2 anos. Tamanha quantidade de horas despendidas em prol desse clube que é magnífico. E agora eu acho que nós chegamos num momento crucial, que só a vitória nos interessa. E se jogarmos com essa intensidade, com essa vontade, com essa força, com essa determinação, eu acredito que nós tenhamos todas as condições de buscar o nosso objetivo. Agora, para isso, nós precisamos do nosso torcedor. E eu já faço aqui um chamamento ao torcedor do Oeste Catarinense, que a nação tricolor é muito grande lá. Vamos botar fogo, ou melhor, vamos incendiar. O Botafogo já subiu para a primeira divisão. Vamos incendiar, no bom sentido, Chapecó. O torcedor do Grêmio do Oeste Catarinense é muito forte. É tão forte quanto o torcedor da capital e do interior do estado do Rio Grande do Sul. E nós contamos com o apoio dele. E nós precisamos de você, torcedor, que está me escutando nesse momento, e eu sei que está feliz. E nós não fizemos mais do que a nossa obrigação de oportunizar a vocês essa felicidade. E é assim que nós vamos trabalhar. E quanto mais a gente chega perto da perfeição, mais a nossa responsabilidade aumenta, mais a nossa capacidade de trabalho aumenta, mais a nossa inteligência aumenta, mais o nosso emocional aumenta, mais a nossa equipe se fortalece. E a nossa equipe forte, unida, como disse o presidente, vem desde a presidência até o mais humilde funcionário do clube. E o clube é assim. São todas as áreas envolvidas nesse processo de construção de um momento novo. É difícil? É muito difícil. É árduo? É muito árduo. Mas nós estamos aqui para isso. E nós não mediremos nenhum esforço para alcançar os nossos objetivos. A nossa determinação é muito grande. A nossa raça é muito forte. A nossa garra é incomensurável. E a nossa força, não tentem medir que vão perder. Porque aqui tem muita vontade, tem muita tesão aqui. Essa tesão representada pela torcida, que é o motivo da nossa existência. E essa torcida eu sei que está conosco. Tem os oportunistas, que surgem em tudo que é lugar. Mas tem um outro fator. E tem uma outra cor que eles amam, que não é a nossa. E eles não vão se misturar conosco porque são muito pequenos e muito vazios para se misturar conosco. Eles que procuram outro clube para torcer. Porque esse clube foi feito na base da dificuldade, sim. Quantos momentos de dificuldade eu passei aqui desde de 1990 até hoje? Quantas noites sem dormir? Sangrei muito, perdi muito, ganhei muito. Mas nunca perdi a vergonha, nunca perdi a moral. E estou dando a cara a tapa, não tem problema, pode bater em mim, mas não bata nos meus atletas, que aí vão comprar uma parada comigo. E os atletas não são meus, os atletas são do Grêmio. Só que nesse momento eu sou o representante deles, porque eu sou o vice-presidente de futebol, e estou vice-presidente de futebol. Então eu gostaria de pedir ao torcedor que continue com a sua energia, com o seu vigor, com a sua cobrança também, não tem por que não cobrar, porque nós vamos passo a passo, jogo a jogo,
com mais garra, com mais força, com mais determinação. E nós podemos. E hoje, antes de começar o jogo, o ambiente já falava, com as palavras fortes do Lucas, dentro do vestiário, indignado antes do começo do jogo, como tem que ser um vestiário, indignado, não aceitando as derrotas, não aceitando empate. Hoje era matar ou matar, e daqui para frente vai ser assim, eu não tenho nenhuma dúvida. Vai ser difícil? Vai. É como disse o Wagner aqui, nós vamos oscilar, mas não vai faltar raça, não vai faltar vergonha, não vai faltar determinação. Isso eu garanto para o torcedor do Grêmio. Esse não é o Grêmio que o Denis quer. Quem é o Denis para querer um Grêmio? Quem quer é uma nação de mais de 10 milhões de torcedores. Eles é que querem isso, não é o Denis. O Denis apenas está, neste momento, sendo representante deles dentro do clube. Mais nada. Apenas isso. E se trabalha muito aqui, gente. E o que vem acontecendo é fruto de muito trabalho. Um trabalho que vem desde o presidente, que nos dá todo o suporte, até o porteiro que nos recebe com um sorriso nos lábios, mesmo depois de uma derrota. É isso aí, Leandro. Tá aí a palavra dos dois. Lembrando que o Grêmio agora, que estava em 18º, subiu de posição, é o 17º, colocou o Sport Recife um pouco mais para baixo, e não é impossível, é muito difícil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, é muito difícil, mas não é impossível. O Grêmio tem 32 pontos. Juventude, que é o primeiro... né, o 16º, e o Bahia, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, tem 36 pontos. 32 para 36 são 4 pontos de diferença. É difícil? Sim, mas precisa vencer 4 partidas em 6 jogos. Começa contra a Chapecoense, qualquer coisa a partir de agora seria um milagre. Mas a torcida do Grêmio se apega a isso. Muito bem, Leandro. Hoje também é uma noite em que o Internacional entra em campo para enfrentar o Cuiabá, fora de casa, em um jogo marcado por muitos desfalques. A Arena Pantanal recebe esse jogo que acontece às 19 horas, um jogo em que o Internacional vai jogar com alguns desfalques importantes. Entre eles, eu cito o goleiro Daniel que está lesionado, também é baixa, Marcelo Lomba deve ser o goleiro. O Tyson com uma luxação no ombro é dúvida, mas todo mundo sabe que quando se fala em Tyson, se gera grandes dúvidas, porque é o principal jogador, a referência do time. Pode ser que o Palácios, que vem fazendo partidas excepcionais, até mesmo o Diego Aguirre perguntado, Palácios e Tyson, Palácio parece que desencantou, e ele até mesmo fez menção ao trabalho dos profissionais do Inter, que esperaram o Palácios, e agora ele se adaptou e está conseguindo desempenhar em campo. Por mais que se gerasse uma dúvida, ele joga pelo lado, ele joga pelo meio, em que lugar que joga o Palácios, ele conseguiu mostrar que atrás do centroavante, isto é, jogando por dentro, ele consegue ter um rendimento muito melhor. Então o Palácios, pelo menos, é a minha opinião, que deve começar, o que tudo indica, deve começar o jogo na ausência do Tyson. Fora também, por suspensão, Vitor Cuesta, Moisés e o Maurício. Então o Maurício no meio campo e o sistema defensivo, que acaba tendo algumas baixas. Paulo Vitor, Mercado e também o Kaique Rocha são opções para o técnico uruguaio, o Diego Aguirre. Lembrando que o jogo acontece às 19 horas na Arena Pantanal, e o Internacional vai com certeza em busca de uma vitória para chegar perto do Fortaleza, do Corinthians, que são rivais diretos na briga para entrar no G6. Lembrando que isso são projeções sem a Libertadores e sem a Copa Sul-Americana, que tem brasileiro na disputa, que pode aumentar e colocar o Internacional, mesmo que fora do G6, ainda com vaga direta para a próxima temporada na competição continental. Muito bem, Leandro. Ontem também é bom lembrar e deixar claro, Argentina e Brasil se enfrentaram num jogo das eliminatórias, o jogo da 14ª rodada das eliminatórias, e a Argentina ficou no 0-0 com o Brasil, mas jogando sem o Neymar no reencontro, depois de 2021, nesse ano em que as duas equipes se enfrentaram, eu já estava pensando em 2019, nesse ano as duas equipes se enfrentaram naquele 1-0 nas costas do Renan Lodge, que a Argentina ganhou o título da Copa América. Os dois se enfrentaram jogando sem o Neymar, e o Brasil acabou ficando no 0-0, mas com alguns destaques individuais. Eu gosto muito do futebol de seleções, e é preciso destacar que o técnico Tite, ele tem uma campanha nas eliminatórias que é invicta e permanece invicta. Ele falou muito a respeito de uma
cotovelada que o Otamendi deu para cima do Rafinha e a arbitragem não deu nada, nem foi checar no VAR, então era um lance que deveria ter tido alguma advertência e eu acredito que pela forma como foi dada essa cotovelada, era uma agressão e deveria ser sinalizado o cartão vermelho para a arbitragem que não deu nada. O Brasil do Tite, mesmo sem o Casemiro, jogando de forma defensiva, muito bem ajustado defensivamente, como é o Tite, um técnico conservador, começa a caminhar agora a passos um pouco mais largos, caminho à Copa do Mundo, que já acontece no ano que vem. Muito bem, 0-0 Brasil e Argentina. Um abraço para ti, Leandro, boa quarta-feira a todos e nos encontramos amanhã. Olha, o dia começou com chuva aqui na capital da amizade, bom para o campo e também bom para a cidade, né? A gente está enfrentando essa crise hídrica da energia elétrica, sempre bom a chuva aqui na nossa região. E a Tânia do Carmo traz as informações do tempo. O avanço de uma frente fria aqui no Rio Grande do Sul organiza diversas áreas de instabilidades na maioria das cidades. E ela também é responsável por contribuir na formação de nuvens carregadas de chuva. Por isso, nesta quarta-feira, a previsão é de tempo nublado com chuvas isoladas ao longo do dia e pode ter também algumas trovoadas em pontos localizados. Vamos ver como ficarão as temperaturas. Aqui em Erechim, a mínima será de 14 graus e a máxima de 22. A umidade relativa do ar ficará em torno de 44% e ainda pode chover cerca de 20 milímetros. Em Cruz Altense, a mínima será de 15 graus e a máxima de 23. E em Charrua, a mínima será de 14 graus e a máxima também de 23. Nós lembramos para você que mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha ao longo da nossa programação. Tayane do Carmo com informações para a TV Bom Dia. Muito bem, gente. Olha, todas as notícias você acompanha no site www.tvbomdia.com. O Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. A gente retorna amanhã nesse mesmo horário com mais informações. Até lá.